Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre as atualidades do direito. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão interessante que é cidadania. Mas antes da gente falar do tema de hoje, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os vídeos que nós já gravamos. Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, muitas pessoas me procuraram nesses últimos dias, verificando as minhas publicações nas redes sociais, perguntando sobre a questão de cidadania italiana. Vocês que nos acompanham lá nas redes sociais também observaram que eu estive no consulado italiano em São Paulo e tirei a cidadania italiana. E muitos me perguntaram como que é esse procedimento, como que eu começo, como que eu sei se eu tenho direito ou não. Então eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer algumas questões, algumas dúvidas que muitos de vocês podem ter e que por isso vale a pena a gente fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso. Inicialmente é importante mencionar que a cidadania decorre tanto de questões do sangue e também questões da terra. Então é o que a gente chama de ius sanguinis e ius solis. É o direito que todos nós temos de ter uma cidadania, primeiro por ser nascido naquela terra, ou então pelo fato de sermos pertencentes ao sangue daquela terra. Então, enquanto brasileiro, nascido no Brasil, você tem direito a essa cidadania. O Brasil ele tem essa formatação de tanto aquele que nasce em solo brasileiro, quanto aquele que é filho de brasileiro, que tem o sangue brasileiro, é considerado brasileiro nato. Existem países que só utilizam uma formatação disso, ou só pelo sangue ou só pela terra. Mas na questão, então, do direito àqueles que podem se tornar cidadãos italianos, lá na Itália eles se utilizam também dessa figura do ius sanguinis. É lógico que não é para qualquer pessoa. Não é porque você tem lá no passado alguma possibilidade de ter sido parente de algum italiano que você tem direito. É necessário que você observe dentro das regras do consulado se de fato a legislação italiana ampara você a ter esse direito. Mas, regra geral, você que é bisneto ou até mesmo tataraneto de italianos, ou seja, a pessoa nascida na Itália que veio para o Brasil, seja em decorrência da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra, que muitos italianos vieram para cá para buscar no Brasil um refúgio, para tentar começar a sua vida, você pode se tornar um cidadão italiano. É necessário, portanto, que você tenha conhecimento da legislação italiana antes de você começar o processo, para saber se você tem direito ou não. É importante que você entenda que, por ser uma questão que decorre de uma legislação bastante antiga da Itália, muitas vezes há uma limitação ao direito da cidadania italiana se quem está passando a cidadania é mulher. Então, por exemplo, se é a sua bisavó que é italiana, provavelmente você tem alguma dificuldade de conseguir. Normalmente, quem passa a cidadania é o cidadão homem e dificilmente você consegue de uma mulher. Mas até nesse ponto é importante você conhecer a legislação, haja vista que existem datas específicas que dão direito e que também não dão direito à sua possibilidade de cidadania italiana. Por minha experiência, posso comentar com vocês aqui, adveio do meu bisavô, pai da minha avó materna. Então o meu bisavô veio da Itália com poucos meses de vida, acompanhado dos seus pais, irmãos e avó. Então eles vieram para cá, desembarcaram no Brasil e aqui se instalaram desde então. Interessante mencionar aqui, pelo fato do meu bisavô e dos meus tataravós terem vindo para o Brasil, assim que eles desembarcaram aqui, eles foram registrados aqui no Brasil e os seus nomes foram abrasileirados. E isso é muito comum em cidadãos italianos. Então, muitas das vezes a gente vê divergências na escrita dos nomes, exatamente porque não se tinha muito conhecimento da escrita correta desses nomes. Eram pessoas estrangeiras que estavam vindo para o Brasil e, portanto, acabaria acontecendo esses problemas de registro. Um outro ponto importante a mencionar é que, para que você tenha direito à cidadania italiana, o seu ente que é italiano não pode ter se naturalizado brasileiro. Ele tem que ter vivido aqui no Brasil, morrido no Brasil, sem se tornar naturalizado brasileiro. Se ele se naturalizou, você também perde o direito à cidadania. Bom, mas feito esse rápido comentário,
é importante que, quando ocorrer divergência de nomes, ou seja, erros na grafia dos nomes dos seus entes queridos, dos seus entes que são italianos ou do ente que é italiano, é importante que você faça todos os procedimentos judiciais necessários para a retificação desses dados. Então, se o seu bisavô, por exemplo, veio com um nome diferente do que ele estava na Itália, você precisa fazer as retificações. Mas a pergunta é, como que eu consigo saber como que meu bisavô, meu tataravô se chamava lá na Itália? Para isso, você precisa fazer uma pesquisa nos cartórios de registro civil lá da Itália, para que essa documentação venha até as suas mãos, para que a partir daí você possa iniciar o procedimento. Então é necessário que você retifique certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito, tudo para que você adeque essas questões de erros de grafia de nome. Depois que você proceder todas essas modificações, você pode solicitar junto ao consulado respectivo, no caso nosso aqui, o de São Paulo, para que você entre na fila da cidadania italiana. Então, no meu caso, eu entrei na fila do ano de 2007 e fui chamado só em 2019. Nós estamos com uma fila de aproximadamente 10 a 12 anos aqui em São Paulo. Mas eu fiz todo o procedimento, quando eu fui chamado, levei toda a documentação e isso foi concedido pelo consulado italiano. É importante mencionar que, quando você for convocado, observe toda a documentação necessária, informando que todos os documentos, as certidões, deverão ser feitas em inteiro teor, com a respectiva tradução juramentada por italiano e todos os documentos devidamente apostilados pelo apostilamento de AIA. Claro que esse vídeo é muito curto para poder passar todos os detalhes importantes sobre a cidadania italiana, mas eu continuo à disposição para maiores esclarecimentos. É importante mencionar que existem consultorias especializadas nesse tipo de situação. Se você não está seguro em fazer, procure essa assessoria para que você tenha garantia de que você vai conseguir a sua cidadania. Era isso hoje, um abraço e até a próxima.